Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre essa coluna aqui do Daniel Junqueira, aqui no Olhar Digital, falando que as Big Techs comeram o modelo de negócio da mídia tradicional, diz especialista, tá? Esse especialista aqui, eu acho que ele tá certo, tá? Vou falar para vocês, né? A ideia, o que eles estão dizendo é isso, né? O que era, o que fazia o Globo ganhar dinheiro, a Folha de São Paulo ganhar dinheiro, a televisão, né? A Rede Globo ganhar dinheiro como um todo. Hoje em dia, esse dinheiro vai muito mais para as mídias sociais, para o YouTube, para o Google e coisa e tal. Mas mais do que isso vai para nós, criadores de conteúdo. Esse que é o problema que esse pessoal pensa nisso daí, né? Se você parar para pensar, eu ganho dinheiro aqui no YouTube. Hoje eu vivo do YouTube, né? Não é um salário maravilhoso, não estou ficando rico nem nada, mas eu vivo do YouTube, o que é uma coisa bacana. E tem muita gente vivendo de mídia social, de criação de conteúdo. Alguns estão ficando ricos realmente, né? De onde é que vem esse dinheiro? De onde é que está surgindo esse dinheiro? É o dinheiro que antes ia para a Rede Globo, ia para a Folha de São Paulo, ia para o Estadão, ia para as mídias centralizadas, para a parte de anúncios, né? Agora não está indo mais tudo para lá, está indo agora um pouco para o YouTube e também para o Instagram, para o Facebook, para outras mídias também, para outras redes sociais também, para o X e coisa e tal, né? Então, o que ele coloca aqui é uma coisa que é verdadeira, mas veja, isso não é um jogo de soma zero. A verdade é que o mercado publicitário como um todo cresceu muito de tamanho, porque essa é a beleza da rede social também. Se você quisesse fazer um anúncio do seu produto ou serviço, digamos, 20 anos atrás, meu amigo, ou você tem muita grana na agulha, muito dinheiro para botar um anúncio numa rede de televisão, que eram caríssimos, né? Um anúncio no jornal era caríssimo, coisa e tal, ou você não fazia propaganda do seu produto. Agora não, você consegue fazer uma propaganda mesmo pagando pouco nas redes sociais, e uma propaganda que pode ser efetiva, que pode realmente vender o seu produto ou serviço. Então, na verdade, o mercado publicitário como um todo cresceu por causa das redes sociais. A questão toda é que diminuiu para as mídias tradicionais e vai continuar diminuindo, e essa é a visão do especialista aqui. Vamos entender o que ele está dizendo, porque ele aponta alguns casos de sucesso. Essa notícia foi sugerida por Helena, Bianca Keila precisa de um John Daniels e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Eduardo Pimenta, diretor de negócios da Editora Globo, comentou a adaptação das mídias às novas tecnologias, né? Vocês sabem que a Rede Globo está com problemas, está tendo prejuízo pra caramba, principalmente com o Globoplay. O Globoplay é uma plataforma bacana, muita gente usa o Globoplay por aí, mas o número de assinantes, de pessoas que pagam a Globoplay mesmo, é relativamente pequeno, né? E a grande dúvida que surge é isso, porque a Netflix também, quando surgiu a Netflix, ela era uma empresa que deu prejuízo durante 13 anos. Os 13 primeiros anos da Netflix deram prejuízo. Só depois que ela começou a dar lucro. Então, assim, realmente é difícil esse mercado. Você montar uma empresa de fornecimento de streaming, tem que ter servidores, tem que ter uma infraestrutura de hardware enorme, de software. Não é uma coisa simples. E só deu lucro a partir daí. A grande dúvida é essa, será que ainda tem espaço para uma nova empresa de streaming dar lucro no mundo, né? Porque a Globoplay está apostando nisso, ela ainda está perdendo dinheiro, não está ganhando dinheiro não. Tem um monte de gente que assiste a Globoplay, é verdade, mas 99% do pessoal que assiste a Globoplay é usuário não pagante, que não paga a Globoplay. Se você não paga a Globoplay, eles não ganham dinheiro. Em algum momento vão começar a ganhar dinheiro, vão ganhar com propaganda, vão ganhar de outra forma? Não sei, pode ser que chegue nesse ponto em que eles ganhem dinheiro com a Globoplay. Por enquanto, está tendo prejuízo, né? Eu acho que a Globo está certa nesse caminho, eu acho que é o único caminho que resta, não tem outra alternativa para eles, né? Mas no final das contas, o que ele coloca aqui é uma coisa interessante. Ele falou sobre um relatório vazado no New York Times, né? Então, o nome pomposo de Innovation Report, o documento foi redigido por um grupo de 40 executivos da empresa, comandado pelo Sulzberg, e criticava que o jornal não conseguia se adaptar ao ambiente digital. Ele disse isso, né? Então, a história toda aqui que ele está falando é um relatório que vazou do New York Times. O New York Times, para quem não sabe, é um grande jornal lá nos Estados Unidos, talvez o maior jornal dos Estados Unidos, e um dos que melhor se adaptou à era digital. Tá? O New York Times, de novo, não ganha mais tanto dinheiro quanto ganhava antes, mas ainda está viável, ainda consegue um monte de gente, já tem um monte de assinatura e coisa e tal. Então, ele está falando aqui, ó, que naquela época, quando vazou esse documento, né, os novos players estavam conquistando espaço e deixando a velha mídia de lado.
era o Huffington Post, o BuzzFeed, a Bloomberg, esses jornais na internet que surgiram para competir com a mídia tradicional, né? Ou seja, porque lembra, o New York Times começou como um jornal físico, você tinha o papel mesmo, né? Tal como o Globo, como a Folha de São Paulo, como o Estadão. Eu comprei muitas vezes o Globo, o jornal físico mesmo, aquela coisa de papel, sabe aquela coisa antiga que o pessoal faz? Hoje em dia só se usa para forrar gaiola de passarinho e coisa de cachorro, né? Enfim, houve uma época que as pessoas compravam aquele negócio, aquela montanha de papel para ler as notícias que estavam escritas ali. Ninguém mais faz isso. Mas houve uma época que se fazia isso, né? E aí o que acontece? De novo, é o problema que eu falo de você ter a indústria que é uma indústria velha torcida para um ambiente novo versus uma indústria nova criada já no ambiente novo, né? A grande vantagem da Tesla, do Elon Musk, sobre as montadoras de carro tradicional é justamente o fato que ela já surgiu fazendo carros elétricos. Então, enquanto você pega a Volkswagen, a Ford, tantas outras empresas que já têm muito conhecimento em como fazer carro e, surpreendentemente, têm dificuldades em fazer carros elétricos, porque não é o mesmo negócio, é diferente, né? Você tem, assim, particularidades do carro elétrico que é diferente do carro mecânico, do carro a combustível. A Tesla não tem esse problema, porque ela já nasceu para fazer carros elétricos, ela não tem nenhuma parte de motor a combustão, não tem nada disso, já nasceu para fazer carros elétricos. Ela acaba tendo uma vantagem nisso. Da mesma forma, esses jornais da nova mídia que surgiram já no ambiente digital, eles competem com os jornais antigos, né, os jornais tradicionais, e de certa forma tem uma vantagem, porque os jornais tradicionais, de novo, eles têm que mudar, eles estavam acostumados a fazer uma coisa e estão mudando para outra, né? Só que, repara, um outro ponto que ele não fala aqui é que o Huffington Post e a BuzzFeed já quebraram. Essa migração do jornal tradicional para essa nova mídia, que seriam jornais feitos para o ambiente da internet, já deu espaço para nova, digamos, a nova geração da coisa, que é simplesmente você ir na rede social e botar notícia. É muito mais rápido, é muito mais ágil a coisa, né? Eu faço todos os dias um vídeo lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução, falando sobre a guerra da Ucrânia, explicando o que está acontecendo e coisa e tal. E tipicamente as notícias que eu falo lá, 2 dias depois está aparecendo no Globo, na Folha de São Paulo. Por quê? Porque eu falo o que está sendo discutido no Twitter feed, no Telegram dos ucranianos e dos russos lá. Você consegue acompanhar as notícias em tempo real. É uma coisa muito mais rápida do que o ciclo anterior de notícias em que você tem um repórter que pega a informação, corre atrás, faz uma investigação, escreve um texto e coisa e tal, e bota esse texto no jornal. Você vai direto na fonte, você vai direto ali onde está a informação, é muito mais rápido, você tem uma agilidade muito maior, né? Então, ele está falando aqui das transformações dos últimos 30 anos. A partir de meados dos anos 90, com a popularização da internet comercial, a imprensa começou a ser transformada, ela começou a migrar do papel para a internet. O que se viu nos últimos 30 anos foi uma aguda transformação da indústria de mídia, o surgimento de uma nova influência e a inversão dos polos de autoridade. E aí o que ele fala agora é isso. Mesmo a BuzzFeed e outras mídias que surgiram nesse Vice, BuzzFeed, um monte de coisa, já acabaram, já estão tudo quebrada por aí. Por quê? Porque no final das contas as Big Techs que eles chamam aqui ganharam essa coisa. Só que ele está errado nesse ponto. Esse pessoal insiste em ver as Big Techs como o grande player. Não é isso. O player somos nós, é a gente que produz conteúdo. Nós que produzimos conteúdo que estamos disputando com o Globo, com a Folha de São Paulo, com o jornal Globo. É a gente que está fazendo isso, não é o YouTube. O YouTube ele dá, lógico, o caminho, né, da parte tecnológica, do suporte tecnológico, e também, sem dúvida alguma, ganha algum dinheiro com isso. E é justíssimo que ganhe esse dinheiro, realmente é uma plataforma muito boa. Você pode ver aqui que os vídeos costumam tocar direitinho e coisa e tal. Pode ter certeza, montar uma plataforma igual o YouTube não é fácil. É o que eu estou falando para vocês. A Rede Globo está penando para conseguir montar a Globoplay, porque você tem que ter um investimento em servidores, em banda, em capacidade de internet, microserviços e não sei o que lá. Aqui, ó. O fato é que as Big Techs comeram o mercado de negócios de diversas indústrias. Esse é outro ponto também, ele tem razão nisso. Não foi só da mídia, tá? Comeram o mercado de um monte de gente. Hoje em dia, a quantidade de gente que tem lojinha no Facebook, cara, tu não tem ideia. Um monte de gente que vende, compra bugiganga direto no Facebook, tem a lojinha deles ali, vende e compra coisa e tal. E caramba, e tá competindo com lojas formais que tem aí por aí. E ganha muito, porque né, você consegue ter muito acesso ali.
E não foi diferente com a mídia, né? 90% do bolo publicitário mundial está na mão do duopólio, o Google e a Meta. O Google e a Meta, e você tem que colocar aí também o X, tem outras empresas que estão aí, mas a verdade é essa, né? É o YouTube, o Google e Facebook e Instagram, são os grandes jogadores nessa história toda, né? O resto, os jornais tradicionais estão brigando pelos 10% que sobraram. Aí, ou seja, a mídia mudou de mão, segundo ele. E ele fala justamente aqui, depois, que qual que é a solução que você tem, né? A solução que o New York Times deu foi justamente o modelo de assinatura. Então, você pode ter a assinatura do New York Times, o que, de novo, é uma coisa meio questionável, tá? Porque o que eu falo para vocês, a assinatura do New York Times vale só quando você quer ler as notícias de opinião deles. Porque para você ter a notícia em si, você não precisa do New York Times. A notícia não tem peso mais hoje em dia, não tem mais custo hoje em dia. Você consegue a notícia no feed do seu Twitter, no feed do seu Facebook, no seu Instagram, você não precisa mais pagar pela notícia. O que você paga é pela coluna de opinião e coisa e tal. Eu assino o New York Times. Por que eu assino o New York Times? Aliás, eu passei a assinar um monte de jornais online, né? Porque o pessoal coloca link lá no canal, no meu site lá no Visão Libertária, e vocês sabem, eu sou da área de tecnologia, eu costumava correr atrás de contornar os paywall e coisa e tal, mas eu percebi que eu estava perdendo muito tempo com isso. Eu às vezes gastava horas para contornar o paywall de um jornal, para poder mostrar uma notícia, para poder falar sobre aquela notícia. Quer saber, no final das contas, eu tô trabalhando aqui, eu tenho que fazer o meu negócio, eu tenho que produzir notícia rápido, eu tenho que fazer a coisa rápida, eu não posso ficar me dando ao luxo de ficar tendo que quebrar cada paywall e coisa e tal. Eu assinei, mais barato no final, não é tão caro essas mídias desse tipo, né? Então, essa é a situação. E o que ele falou aqui, o New York Times conseguiu se manter por conta disso. Ele hoje em dia é uma empresa que dá lucro, não dá tão lucro quanto dava antigamente, mas dá lucro ainda, e esse seria o caminho para o resto do pessoal, né? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque é um caminho difícil isso, né? De novo, o New York Times tem essa coisa de você ter que pagar para ver só coluna de opinião. Notícias você não paga, porque não faz sentido. Notícia todo mundo tem, né? As colunas de opinião é que você tem que pagar para ver, que é também o que eu faço aqui. Se você parar para pensar, o que eu faço aqui é dar minha opinião sobre o assunto, né? A notícia em si, se você quiser procurar na internet, você já acha as notícias todas aqui. São os dois valores que eu agrego para o pessoal que assiste o meu canal. É a editoração, eu escolho as notícias que eu acho que vocês vão gostar de ouvir, e a opinião em cima disso. O resto, a notícia em si, eu sei que não vale nada, já tem na internet aí, né? Enfim, ele dá aqui algumas dicas para essa história, falando sobre agir estrategicamente, antecipar mudanças. Isso aqui é papo de consultor, meu amigo, não tem nada disso daí. Reconhecer o que não funciona e evoluir. Isso aqui eu acho que é uma dificuldade do pessoal. Eu vejo isso aqui como uma coisa que tinha que ser feita num patamar maior, né? Por exemplo, ainda hoje o pessoal briga com o negócio de propriedade intelectual. Não porque você usou o meu texto e copiou o meu texto e não sei o que lá e copiou. Cara, para com isso, acabou, gente. Esquece isso. A internet é essencialmente libertária. O pessoal copia meus vídeos direto. Tem um monte de canal meu, um monte de canal que não é meu, que é de outra pessoa, que pega os meus vídeos e replica os meus vídeos. E eu não tô nem aí. Por quê? Porque propriedade intelectual não existe. Não existe, não adianta. Você vai estar brigando contra o vento, vai estar brigando contra a maré. Não adianta, são forças irresistíveis da economia, né? Eu fico satisfeito que está espalhando minha mensagem, está espalhando. De vez em quando eu encontro alguém na rua e o cara fala, pô, eu te conheço no canal XYZ, não sei o que lá no TikTok. Eu falo, o canal nem é meu, nem sei o que é o canal que o cara tá falando. Ah, beleza, não, tranquilo, legal, bacana, que bom. Não esquece de curtir, compartilhar lá, e né, se inscreve no canal lá, é isso aí, beleza. Deixa pra lá, cara. Se adapte ao novo mundo. O novo mundo é libertário. Esse é o caminho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.